Ele tem abençoado a tua vida. Ele tem cuidado de você. E Ele vai falar com você também agora. Eu creio. Eu creio. Queremos também saudar as pessoas que acompanham pela internet. Que Deus abençoe sua vida. Não sei quando você está vendo essa mensagem, mas Deus sabe. E por que você está vendo. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, rogamos que o Espírito Santo do Senhor fale aos corações por meio de Tua palavra. Me auxilie, Deus, a falar somente aquilo que é verdadeiro a Teu respeito. Me auxilie, Deus, a citar a palavra do Senhor com temor e reverência. Mas logo, Deus, que essa palavra fale conosco, que essa palavra venha encontrar briga em nossos corações. Repreendemos tudo o que não é do Senhor, seja afastado. Amém. Toda distração, tudo aquilo que atrapalha, fixarmos essa palavra no coração. Em o nome de Jesus Cristo, ministra a vida de cada um, o Teu querer nessa noite. Amém. Meus queridos, vamos imaginar uma cena? Fazer um teste aí. Júlio. De repente o Júlio recebe uma notícia que ele foi sorteado. Ele fez uma compra numa loja, lá foi sorteado, recebeu um grande prêmio. É uma notícia verdadeira. Qual a atitude que você tem que tomar? Pense agora, você também. Você recebeu essa mensagem. Você tem um prêmio muito grande. Põe aí 1 milhão, 2 milhões. Talvez para você é pouco. Põe 5 milhões, será? 10 mil tá bom? Ok, 10 mil. 6 já resolve, então tá bom. Ok. Grande prêmio proporcional à tua necessidade. Vamos colocar assim. E você recebeu uma notícia. Qual a tua atitude? O normal é a pessoa falar: e aí? Como é que eu faço para receber? Como é que eu faço para pegar esse prêmio? O que eu tenho que apresentar? E gera uma ansiedade positiva, não ruim, uma ansiedade positiva de tomar posse daquela bênção. Não é isso? O quanto antes, né? Ou não? Ou pode esperar para 3 meses, 4 meses. 5 milhões não é nada, depois eu vejo isso. Está nessa fase? Não, né, Júlio? Ainda não, né? Amém? Ainda? Benção, ainda. Gostei dessa, Júlio. Amém? Ainda não estou nessa fase de descartar esse prêmio. Queridos, pense bem o seguinte. Muitos de nós, ao ouvirmos falar nisso, os olhinhos até brilharam. Quem me dera, quem me dera. Querido, você já tem uma herança preciosa, que já vos foi dada. Eu não sei até que ponto que você conhece as Escrituras, mas a Escritura Sagrada nos diz que em Cristo Jesus já nos foi dado tudo quanto nos conduz à piedade, tudo quanto é necessário para eu e você vivermos a vida que Deus deseja, já foi dado. Mas compete agora a você tomar posse dessas coisas que foram dadas, através da santificação, através de vivenciar essas bênçãos. Ontem foi lembrado o dia da reforma em muitas de nossas igrejas, graças a Deus. A reforma foi um momento singular, onde houve um resgate da igreja voltando aos primórdios, voltando à sua base, que a salvação era somente e é somente através de Cristo Jesus. Quando a reforma afirmava isso, ela estava fazendo um contraponto, porque muitos naquela época colocavam a reforma colocavam a salvação como se fosse um dualismo. Deus já fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. E muitos da igreja ainda pensam assim. Não, a reforma afirmou outra coisa, que a salvação é somente pela graça, ou seja, é o favor de Deus não merecido, e somente Ele pode dar. Você não tem como conquistar uma coisa pelo qual
na qual você não é capaz. Morto consegue alguma coisa? Não. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é uma face verdadeira da reforma. Mas o que me preocupa é que muitos se esquecem da outra face verdadeira da reforma. De que a reforma foi um movimento também que levou a igreja a uma atitude perante a situação que vivia. Eu não consigo imaginar Calvino, Lutero, falando: bom Deus, agora que eu estou salvo pela graça, então agora, Senhor, tu sabes, Deus, aí vê o que o Senhor quer fazer, de preferência, manda outro. Foi isso? A fé que eles tinham nessa graça poderosa de nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, levou eles a agir. Olha, foi um momento de extrema ousadia de Lutero fixar as 95 teses na abadia de Wittenberg, na igreja. Colocou 95 teses lá contra a venda de indulgências, contra vários erros da igreja no momento. Assim também ocorreu com Calvino, ocorreu com Zwingli, ocorreu com outros reformadores que se levantaram contra aquilo que estava errado. Não ficaram só numa fé contemplativa. Nós temos enfatizado aqui, pelo menos já é o terceiro culto esse, que é necessário sim que essa fé seja colocada em ação. E no início dessa mensagem eu quero que você faça uma distinção muito clara. A salvação é totalmente pela graça. Fique claro isso para você. Você não merece e Deus te deu. Você não paga, você não conquista. É um presente de Deus para você. Salvação por meio de Cristo. Mas a santificação é uma obra que nós cooperamos com o Espírito Santo em agir nessa terra de forma que a nossa salvação seja evidenciada e fique manifesto ao Senhor a nossa gratidão e ao mundo o poder de Deus. Esse é um ponto que não poucos irmãos dito reformados se esquecem. Que a fé sem obras é morta, disse Tiago. De que se eu digo que tenho fé, mas vivo de modo incoerente, essa fé se torna até uma blasfêmia. Essa fé que eu digo que tenho, mas não vivo, é morta. Nós temos ensinado vocês, e acredito que vocês tenham aprendido isso. E hoje nós vamos meditar na vida de um irmão nosso, da Bíblia Sagrada. Mas vamos começar pelo Novo Testamento, depois vamos para o Antigo Testamento. É a vida de Noé. Por favor, abra as Escrituras, no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Esse capítulo 11 é quando o autor aos Hebreus decidiu falar da fé e dos exemplos de fé que são extraídos do Antigo Testamento, de homens e mulheres que expressaram a sua fé, e por causa dessa fé o mundo foi impactado. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Repito. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ora, vamos olhar para esse exemplo de nosso irmão Noé,
do Antigo Testamento e ver o que nós podemos aprender sobre essa fé em ação, especialmente sobre posse da herança em Cristo Jesus. Porque Noé foi um personagem do Antigo Testamento, com certeza pelo menos mais de 3.000 anos. E é falado que ele foi um exemplo para nós, e que ele deixou um exemplo para nós. E o que eu e você podemos aprender com isso, a respeito de vivenciar a nossa fé? Vejamos, o texto sagrado nos diz que pela fé Noé, divinamente advertido acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou. A primeira verdade que nós queremos destacar nessa noite é que se você crê na palavra de Deus, se você acredita no que Deus te diz, você vai agir de forma coerente, você vai obedecer. Qual foi a atitude de Noé quando recebeu a notícia? Creu, acreditou. Deus falou: olha, a terra que eu criei, por causa do pecado, por causa dessa maldade humana, ela está contaminada. É o que diz o texto lá em Gênesis 5, 6, 7, 8, vai até o 9. São quase 4 capítulos falando sobre isso. E Deus decidiu destruir. Porém, olhando para a terra, viu uma família, a família de Noé. Ele era conhecido como um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que andava em integridade. E Deus decidiu salvá-lo. Olha aí a graça da salvação no Antigo Testamento. Se você não tinha visto graça no Antigo Testamento, comece a ver. Deus decidiu salvar Noé. Não é que Noé merecesse, mas Deus quis salvá-lo. E veja só, Noé, como foi divinamente advertido, olha, Noé é o seguinte: você faz uma arca assim, 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 que eu vou mandar chuva como nunca houve, e toda a terra será tomada por águas. Mas um porém, não havia chovido até então. Eles não sabiam o que era essa chuva torrencial que estava sendo mencionada. Noé pregou, anunciou essa mensagem, segundo alguns estudiosos, mais de 100 anos, alguns falam 120, anunciou. Ah, mas como que pode anunciar tanto tempo? Naquela época, antes do dilúvio, os homens viviam 700 anos, 900 anos. Uma vez uma pessoa me perguntou: mas pastor, isso não é possível? Não é possível do teu ponto de vista. Do ponto de vista bíblico é perfeitamente possível. Tanto é que a palavra de que os dias do homem se resumiriam a 120 foi após o dilúvio. E Noé começou a construir e anunciar: olha, o juízo de Deus está vindo. Vamos colocar numa linguagem bem simples: Deus vai sentar a pancada, Deus vai fazer justiça. E começou a anunciar. Ou seja, em virtude da palavra de Deus que ele recebeu, ele foi um pregador da justiça, diz a palavra. Ele anunciou para as pessoas que o juízo de Deus viria. Ele obedeceu a palavra de Deus. E essa obediência não ficou no momento contemplativo do seu quarto, da sua casa. Essa obediência foi através de uma proclamação verdadeira do juízo de Deus, e também dele começar a fazer aquilo que Deus queria, que era a arca. Mas imagina construir uma arca por muitos e muitos anos, falando: ó, vai vir chuva. Que chuva, velho? Já faz 10 anos que está falando isso. Vai vir chuva. Noé, já faz 50 anos que está com essa história de chuva. Você está doido? Vamos pegar mais madeira. Mas Noé já está com mais de 80 anos fazendo esse... Mas para com isso, Noé. E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus usa o exemplo de Noé para nos falar a respeito da vinda da justiça de Deus. E fala que assim como era nos dias de Noé, que casava e dava-se em casamento, assim será a vida do Filho do Homem, será repentina. E muitos vão ser pegos nesse momento, porque não se deram por avisados.
anunciando que viria o juízo, não deram crédito. Pedro diz que alguns diziam na sua época: mas vem cá, esse Senhor de vocês que já foi para o céu, você não falou que ele vem? Eu falei: mas já faz tanto tempo que ele subiu, que os apóstolos estão anunciando, ele não chega. E aí Pedro fala: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, antes ele está sendo longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. A longanimidade de Deus tem feito com que alguns achem que esse juízo não veio. Assim foi na época de Noé. Deus tem tido paciência comigo, contigo, com essa terra. E por causa da paciência, do ânimo longo de Deus, alguns acham que essa história dos crentes é mentira. Mas Noé não agiu assim. Noé confiou, obedeceu, acreditou fielmente em tudo que Deus disse para ele. E essa fé levou ele a tomar algumas atitudes. A primeira delas, anunciar a justiça. Segunda, construir o que Deus havia mandado. Um projeto de vários anos, remando contra a corrente. Imagine você, tenta imaginar uma cena. Imagina aí, Luiz, Luiz, você faz aí um barquinho para salvar você e o Tiago. Luísa, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30, 40, todo mundo, tá doida, Luísa? Sim, possivelmente seria loucura se não fosse a palavra de Deus para ela. Mas ali era a palavra de Deus, o Deus que não falha, o Deus que não mente, o Deus que decidiu abençoar e decidiu livrar a vida de Noé e sua família. Assim como hoje também decide livrar a tua casa, a tua família. Pela fé você é salvo, sim. Mas essa fé tem que ser traduzida em atitude. Alguns acham que a carta de Tiago contrapõe a salvação pela graça. De modo nenhum, a salvação é pela graça do início ao fim. A salvação é só pela graça de Deus. Porém, o homem e a mulher salvos pela graça de Deus vão ter essa atitude que teve Noé, que é de obedecer. A sua vida vai ser uma demonstração daquilo que dizem crer. Tanto que Tiago fala: olha, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Mas vamos entender o que são as boas obras. Segundo a nossa confissão de fé, boas obras são aquelas que são feitas em Deus e para a glória de Deus. Olha que diferença. Vou fazer um barquinho porque eu sou inteligente. Esquece. Essa é para você, de você e para você. Noé não estava com essa mente. Noé estava com a mente o seguinte: o que Deus mandou, isso eu farei. O que Deus mandou, isso eu farei. Mesmo que tudo ao contrário, todas as pessoas me critiquem, eu vou continuar naquilo que Deus ordenou. Então perceba que boas obras é aquilo que você faz porque Deus mandou e para o agrado de Deus. É assim que tem sido na tua vida? Vamos pensar uma coisa aqui simples. Deus mandou você buscá-lo. Diz a palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você o busca? Eu o busco? Sinceramente, tem hora que eu fico envergonhado comigo. Eu busco bem menos do que eu preciso. E você? Eu busco bem menos do que ele pode ser achado. E muitos reclamam: pastor, eu oro e nada acontece. Você fez uma oração capenga, não está nem aí com nada, você quer que Deus saia correndo atrás de você, fazer os seus caprichos, mas você não honra e espera receber. Por isso que Tiago fala: pedis mal, pedis para esbanjar em vossos deleites e prazeres. Vocês pedem e não recebem, porque o coração não está voltado para Deus.
O pedido é um pedido egocêntrico, é um pedido de capricho, é um pedido de vaidade, não é um pedido de consagração, de honra a Deus. Aí fica uma pseudo-obediência. Ah, Deus, eu te obedeço porque te busco. E fez uma oração que é para você e só você. Mas pastor, Deus não pode atender essa oração? Pode, querido, pode sim. Mas Deus sabe qual que é o teu coração. Eu não sou senhor da tua consciência, mas Deus sabe. Deus olhou para Noé e falou: olha, homem íntegro, reto. É o caso que ele falou também de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que aconteceu na vida de Jó? Uma luta tremenda, mas uma luta tremenda que contou com a bênção de Deus, fazendo com que ele não blasfemasse, fazendo com que ele permanecesse firme. Noé perseverou. E eu e você, ao buscarmos a Deus, buscamos para a honra e glória dele. A nossa preocupação é agradá-lo ou querer que ele nos agrade? Eu me assusto comigo, porque tem hora que eu quero ser agradável. Tem hora que a gente tem que se assustar com a gente. Os nossos pedidos são extremamente egoístas. Colocamos Deus como se fosse um amuleto, uma muleta, onde Ele tem que atender o que eu preciso, e a hora que Ele atender, estou nem aí, eu viro as costas e vou embora. Já recebi minha bênção. Já fala assim. Mas vamos adiante. Diz a palavra de Deus: Noé, divinamente instruído, em vista dos acontecimentos, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação. O que é mais importante na tua vida? Esses dias que você passa aqui, que a Bíblia fala que são breves, ou a eternidade com o Senhor? Pastor, as duas coisas, eu concordo com você. Só que Paulo dizia o seguinte: isso que passamos hoje não dá nem para comparar com o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, com o que Deus tem preparado para você, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Os poucos dias que vivemos aqui, sendo 80, 70, 80, 100, não são nada comparado à eternidade com o Senhor. O que Deus te leva e me leva a fazer, é a gente refletir sobre a brevidade da vida e o que Ele te propõe. Ele te propõe uma herança maravilhosa. Quando eu falei aqui de milhões, de milhares, alguns a gente falou até de 100. Deus está te fazendo você co-herdeiro com Cristo, herdeiro de todas as coisas. Você consegue entender que o novo céu e a nova terra onde habita a justiça é teu? É meu, é nosso, de que Ele te constituiu co-herdeiro com Cristo. Uma vez o irmão falou: ah, mas pastor, lá no céu vai ter ruas de ouro, será que dá para pegar? Eu falei: filho, não precisa, você não precisa pegar o que é teu. Você vai roubar de você mesmo? Olha o cabeção, deixa para lá. Você não vai pegar o que é teu. Esse novo céu e nova terra é teu, juntamente com Cristo. Você é herdeiro também. Você é herdeiro das coisas de lá e você é herdeiro das coisas de cá, daqui também. Outro dia eu preguei aqui que o Senhor mandou seus discípulos e num momento Ele supriu tudo, no outro Ele não supriu nada. Não. Só que a forma que Ele supriu aqui foi diferente da forma que Ele supriu lá, para que as pessoas saibam, para que as pessoas entendam de que Deus não tem só uma bênção, para que eu e você entenda de que Deus pode fazer muito melhor do que você tem pedido, para que as pessoas saibam que o Deus que supre, Ele supre de uma maneira especial, espetacular e singular. A bênção de ontem não é igual à bênção de hoje, e nós queremos a mesma todo dia. Eu digo isso porque eu já vivi essa fase de ter uma experiência com Deus e querer que aquela experiência se repetisse, até o dia que Deus me mostrou o seguinte: filho,
A experiência daquele dia foi para a vida inteira. Hoje tem uma nova, hoje tem uma especial. E sabe qual a experiência especial que Deus te traz para você e para mim hoje? Viver por fé, agir por fé. Nossa casa tem recebido a visita de alguns irmãos, e graças a Deus a gente se abre para recebê-los, e toda vez que nos procura, eu entendo que é para abençoar. Então não importa o motivo que veio, eu fico em oração falando: Pai, de que forma podemos abençoar e ser abençoado? Eu não me conformo de alguém em casa não sair abençoado. Foi na casa de um crente, foi na casa de alguém que teme a Deus, não sair abençoado, está errado. E uma das irmãzinhas que passaram por lá, de outra cidade, ela estava numa dificuldade com o filho dela. Eu falei: teu filho vai andar. Descobriu que tem um problema em um cromossomo, uma coisa assim. Eu falei: não, teu filho vai andar. Eu creio. Eu creio. Hoje o guri está andando. Ah, o pastor, ele é milagreiro? Não, querido, eu não sou milagreiro, não. Eu sou crente. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio no poder de Deus. E a minha fé, ela é expressada de que é o Deus do impossível. O Deus do impossível. Outro dia ela mandou um videozinho do menino dela correndo. Eu falei: aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele está para chegar aí, acho que em dezembro vai passar aqui de novo. E está um furacão, ele está correndo, fazendo tudo. Eu falei: glória a Deus. Vamos amarrar os trem, vamos pôr corda nas gavetas, mas deixa ele correr. Deixa ele correr. Porque mais importante são as pessoas do que os bens. Mais importante é a tua família do que aquilo que você tem. Mais importante é a vontade de Deus na tua vida do que tudo que você busca materialmente. Se você inverte isso, vai ser uma tragédia. Mas vamos adiante. O que Noé fez? Noé obedeceu a palavra do Senhor. Noé agiu segundo a palavra do Senhor. A consequência disso foi tornar-se herdeiro e receber a salvação do Todo-Poderoso. Mas vamos imaginar uma cena, só para exercitar o raciocínio. Noé recebeu a palavra de que Deus ia livrá-lo e que era para ele fazer a arca. E ele ficou lá esperando que alguém fizesse. E aí? Desculpa. Noé ligou para o pastor da igreja dele, lá naquela época, a igreja lá da região, presbiteriana da região, falou: pastor, tem uma tarefa para fazer aqui, faz o senhor. E ficou sentado em casa. A herança ali, ela foi tomada por posse. Teve uma atitude. E essa atitude é que eu e você precisamos aprender, queridos. Presta bem atenção, Noé não ficou somente crendo contemplativamente na palavra, ele agiu segundo a palavra. Tornou-se herdeiro e recebeu a salvação. E se ele não tivesse feito a arca, talvez teria morrido. Deus ia dar um jeito de fazer um barquinho e jogar ele. Isso não é fé. Esse não é o Deus que eu conheço, que tenta consertar as besteiras que você não fez, ou que você fez, né? Deus pode aliviar sim, mas nunca simplesmente ignorar a desobediência e ajeitar. Noé herdou. Diz o texto bíblico que ele foi considerado o quê? Herdeiro, pelo qual condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Rafael está lá na faculdade. Amém, Rafael? Amém. Glória. Engenheiro elétrico, né? Engenheiro de fala? Engenheiro elétrico. Amém. Aí, irmão, o Senhor falou: olha,
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E tem uma pessoa lá precisando de ouvir uma palavra de esperança. E o Rafael liga para o pastor Anísio e dá um pulo lá, falar com essa pessoa. Meu irmão, você mesmo consegue? Olha que lindo. Você consegue? Não precisa terceirizar a bênção. Isso é agir por fé. Quem te garante que a pessoa vai converter? Eu não sei se vai converter, mas pela fé você vai anunciar como se fosse. Você vai anunciar o Deus que você serve com alegria, com intrepidez. Aí você chega para ela e fala assim: olha, você quer passar para frente? Não, então deixa. Faz isso não. Eu sei que você não faz, mas não faça isso. O que me entristece é ver gente que é de Deus anunciando o seu Deus como se fosse nada. Queridos, tem que falar de boca cheia. O meu Deus fez uma obra linda na minha vida, me tirou de um tremendal de lama, me tirou do poço, me trouxe perdão, me trouxe vida, e essa vida que Ele deu para mim, por meio de Cristo, que eu tive o perdão e tenho a vida eterna, você também pode ter. Olha, eu te digo uma coisa, essa palavra vai incomodar aquela vida, e vai ficar naquela vida. Porque Deus quer usar homens e mulheres para serem testemunhas vivas do seu poder, da sua riqueza, da sua grandeza. Vamos lá, Dona Rosa, alguém está passando dificuldade financeira perto da sua casa. Aí a Dona Rosa está lá. A coisa está difícil, está difícil. Está difícil, está difícil. Aí está horrível, não está difícil. Porque um falando está difícil, o outro está difícil, e ninguém tem esperança nesse negócio. Aí lá vem a Dona Rosa. Não, com Deus a gente vence. Com Deus a gente vai vencer. Mas estou sem dinheiro. Mas Deus não prometeu dinheiro, Deus prometeu o pão de cada dia. E vai suprir a tua casa, eu creio. Vai suprir a tua vida. Mas eu não tenho nada para hoje, então toma aqui um pouquinho, do pouco que eu tenho divido. Amém, Dona Rosa? Tenho certeza que ela faria isso. Tem o coração aberto para isso. Por quê? Aí Deus se manifestou para ele na hora. Deus se manifestou através da tua bondade, do teu repartir. Vamos falar de mais algumas coisas, já encerrando. Bom, vamos pegar algumas promessas condicionais. Eu já falei uma. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando que você vai encontrar Deus? Ter mais proximidade com Deus? Quando buscar de todo o coração. E se você não busca? Não tem. Mas pastor, alguém não pode orar por mim? Pode. Pode orar para você largar de ser preguiçoso. Pode orar para você largar de ser um terceirizador da tua tarefa. Outro exemplo. O meu povo peca porque falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, não passou conhecimento. Eu posso cometer o pecado de não passar, mas eu não quero, eu vou passar a palavra de Deus, vou transmitir a vontade de Deus. Mas se eu não transmitir, Deus vai cobrar de mim. Veja que você também tem a tarefa de conhecer a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, eu me manifestarei a ele, o Pai se manifestará a ele. Você quer a manifestação de Deus? Ame a Deus. Você quer uma vida cheia do Espírito? E a Bíblia fala: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você quer uma vida abençoada para a sua família? Clame, busque, ore. Mas pastor, eu tenho feito. Faça mais. Pastor, não tenho visto. Não desista. Quanto tempo Noé ficou nesse negócio de barquinho aqui, de água? Muito tempo. Ele creu, mesmo contra toda a circunstância. As bênçãos condicionais são aquelas que Deus disse que só vai te dar à medida que você buscar. A salvação não, a salvação é de graça. Não depende de você buscar, foi Deus que te deu.
Mas a santificação, ou seja, aquela obra de você se purificar de todo o peso e do pecado que nos assedia, é uma obra que a gente faz no mover do Espírito, no poder do Espírito Santo. Mas é uma obra na qual nós temos uma cooperação, diz a nossa doutrina, diz a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer ver a Deus, tem que santificar. O que é santificar? Olhar para aquilo que a Bíblia diz que é pecado e que porventura você esteja fazendo e buscar forças em Deus para parar, para não fazer. Você vai receber tantas coisas, querido. Meu sonho é o dia que fazer o seguinte: ó, irmãos, pastor, eu quero dar testemunho na igreja. Meu filho, vou marcar aqui para 2017. Pode, pastor? Não, está cheio, filho. Todos os cultos estão cheios. Onde os crentes estão começando a ver as bênçãos de Deus. Mas e antes? Deus abençoava, eles não agradeciam. Deus cuidava, eles não prestavam honra. Ignoravam, achavam que era coincidência. Tiro boa nota e não dou glória a Deus. Tiro boa nota e digo glória a mim. Consigo fazer um bom negócio e falo, eu sou o cara. Será? 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 A Bíblia diz aqui: honra, honra. Nós não devemos desprestigiar aqueles que têm capacidade, não. Mas aquele que tem capacidade tem que reconhecer que essa capacidade é dada por Deus, e para a honra, e para a glória, e para o louvor de Deus. Por que essa mensagem? Porque nós entendemos de que a igreja precisa viver essa fé. Eu preciso viver essa fé. Eu vou viver essa fé. Você vai viver essa fé. E à medida que a gente caminha por fé, Deus vai fazendo o chão. Não é Ele faz para depois eu pisar. Eu piso e Ele faz. Eu caminho por fé e não por aquilo que eu vejo. Está difícil? Tá. A gente não é utópico, a gente sabe que está. Mas com Deus eu vou vencer. Com Deus vai ter vitória na sua casa, na sua família, na sua empresa. E eu quero que você saia daqui pelo menos com uma coisinha na tua cabeça: Deus não tem uma bênção só. Aquela de ontem não precisa ser a mesma de hoje. Ele não tem que repetir a bênção para te fazer ego, massagear o teu ego. Ele pode te abençoar de uma outra maneira, muito singular. E agora? Nesse exemplo de Noé, nós poderíamos falar muito aqui ainda sobre tudo que ele significou, sobre o tempo que ele passou nessa caminhada, as lutas, possíveis lutas e outras que estão registradas. Mas os detalhes da arca, do dilúvio. Quanto tempo durou o dilúvio? Alguns falam rapidamente, 40 dias. Não foi, foi 371. Depois você soma lá. 371 dias. Entre as águas começarem a subir, eles entrarem na arca e até eles descerem da arca. Quase um ano aguardando essa rica promessa. Mais de um ano, né? E você, por quanto tempo vive as promessas de Deus? Queridos, quero encerrar essa mensagem de forma muito simples, mas significativa, convocando você a crer em Deus. Pastor, eu já creio. Então agora você vai viver essa fé. Você vai viver. Você vai parar de ficar reclamando, parar de ficar murmurando, parar de falar mal do governo. Tá ruim, eu sei que tá, mas não vai resolver você falar mal. Resolveu? Quando você propaga o erro de alguém, faz tua vida melhor? Melhorou tua vida? Quando você vê o tropeço de alguém, sai divulgando no Zap lá, faz tua vida melhor?
Aliás, tem muitos que dedicam mais tempo a cuidar da vida dos outros do que a cuidar da sua. Dedica mais tempo a propagar o mal do que a abençoar alguém. Então você precisa quebrar essa corrente do mal na tua vida. Você diz que crê, mas tua atitude não é de crente. Ou é? Se é, vai ter em teus lábios, em tua vida, uma palavra de esperança, uma palavra de bênção, uma palavra de Deus, seja de correção, seja de exortação, seja de consolo, de ânimo, para aqueles que te rodeiam. Não é só cajadada, não. Você pode falar: o Senhor é contigo, o Senhor vai te ajudar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E se eu não for? Pensa aí. Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E se a pessoa não for até ele? Não tem alívio. Vira canseira, sobrecarga, fardo e murmuração. Ah, pastor, estou falando dos de fora? Estou falando até dos de dentro. Porque hoje de manhã nós falamos um negócio, o Luciano repetiu. Quando essa bênção, quando essa forma de viver está na tua vida, está na tua casa, isso transborda. Transborda. Quantas vezes você orou pelo teu vizinho? Ah, tomara que ele morra, ele atrapalha demais assistir as novelas. Você não orou isso não, né, querido? Deus do céu. Você não fez isso. Você não fez isso. Ah, mas quando tem jogo fica soltando foguete. Tomara que o foguete caia nele e... Não, para, irmão. Faz isso não. Faz isso não. Se Deus te pôs ali porque tem um propósito, você abençoar. Abençoar. Você é a igreja ali. Você é Deus ali. São os pés, são os olhos, são as mãos. Jesus falou isso, que estou convosco. Ele está contigo ali para abençoar, e você se recusa a abençoar, você não obedece. Comece orando e vai pedindo a Deus oportunidades, e vai fazendo amizade, vai mostrando o quanto Deus é grande, o quanto Deus é bom, para que você seja um manancial de vida em terra árida. Em lugares sedentos, você vai ser aquele manancial que Deus vai suprir a sede de justiça, vai suprir a fome de Deus. A gente vai orar de forma especial nesse fim de culto. Eu não sei você, eu vou orar sim. Então estou te convidando, se você concorda, você vai orar junto, senão você não precisa orar junto comigo. Pedir: Deus, me perdoe a minha falta de fé. Me perdoe quando eu digo que creio e não vivo do modo que eu digo que creio. Me perdoe às vezes que, tendo chance de abençoar, eu me calo. Me perdoe às vezes que eu, tendo chance de ajudar, eu fico omisso. Me perdoe, Deus, quando a minha fé não é revertida em atitude. Só que, Deus, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver assim. Eu vou tomar uma atitude de não viver assim. E eu vou viver por fé. Eu vou expressar bênção, eu vou expressar a tua palavra, eu vou anunciar virtude, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar com fogo, eu vou anunciar com ânimo, para que o mundo saiba que há uma esperança, de que há um Salvador. Jesus, olhando a multidão, se comoveu e falou que era uma multidão como quem não tem pastor. E como que Deus quer pastorear esse rebanho através de mim e de você? Instrumentos da mão de Deus. Então a gente vai orar nesse sentido. Você não concorda? Não ora, não precisa mentir não. Não ora porque eu estou pedindo não. Você pode fazer a tua outra oração. Mas aqueles que querem,
vão receber da parte de Deus isso. Intrepidez, ousadia, para viver a sua fé. Fique em pé em nome de Jesus. Queria chamar os presbíteros aqui na frente. Primeiro nós vamos orar por nós, para que a gente não seja incoerente, para que a gente não seja daqueles que falam uma coisa para o rebanho e vive outra. Concorda? Cadê o Rafael? Chama o nosso irmão Rafael, fala para ele vir, por favor. Vamos orar por nós. Orar pelo pastor Anísio, que está nessa missão aí de aprender mais, estudar mais, para abençoar também essa igreja. Vamos orar a Deus, toda incoerência nossa que caia por terra, nos perdoe. Nós queremos ser homens de Deus para abençoar o teu rebanho. Queremos ter projeto do Senhor. E tudo aquilo que não for do Senhor, que caia por terra mesmo, que dê tudo errado. Que dê errado. Que dê errado. A gente não quer pactuar com nada que não seja do Senhor. Então primeiro a gente vai orar por nós, para que a gente tenha diante de Deus a autoridade também para abençoar vocês, para que a gente não seja uma incoerência. Estende a mão para cá e abençoa teus líderes. Vamos orar. Deus do céu, na tua presença eu te peço, nos ilumine e nos perdoe. Pai, perdoe o nosso conselho. Eu como ministro, pastor Anísio, pastor Abel, Josué, Rafael, Francelo. Abençoe, Deus, seu Flávio. E Deus nos perdoe, Pai, como líderes na tua igreja, a gente às vezes não tem uma palavra de bênção em nossos lábios. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, quando a gente se preocupa com tantas coisas, uma só nos basta, que é a tua presença, a tua vontade. Deus, abençoa ricamente o pastor Anísio nessa viagem. Fala com o teu filhinho, Pai. Protege ele, ilumina aquela vida, para que ele venha conduzir essa igreja no teu querer. E realmente, Pai, de coração nós falamos que tudo que não é do Senhor, que dê errado mesmo, que não procede nessa igreja nada que não seja de Ti, e que a gente tenha discernimento, Deus. Deus, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, purifica-nos, ó Senhor Jesus, e causa uma mudança na nossa vida, uma mudança nesse conselho, e que sejamos homens marcados por ser homens de fé. Faz esse milagre em nós, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Oramos pelo rebanho agora. Meu Deus, teu rebanho reunido clama ao Senhor. Pai, olha para aqueles que agora nesse instante sinceramente te pedem, perdoa. Perdoa a falta de fé, perdoa as palavras incoerentes, perdoa as atitudes incoerentes, perdoe quando o Senhor nos chama à comunhão, à sua mesa de banquete e a gente não vai. Oh Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque o Senhor tem coisas lindas e maravilhosas e a gente se recusa, a gente busca pouco, a gente ora pouco e recebe pouco e ainda reclama. Só que o Senhor tem mais para a nossa vida, Deus. Perdoa, Senhor, todo aquele que nesse instante humildemente te clama. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Oh Senhor, visita essa vida, remove os obstáculos, visita esse lar, traz um renovo, quebra as amarras do diabo, Deus, em nome de Jesus. Quebra as cadeias de Satanás nessa casa, nessa vida. Aqueles que estavam libertos em Cristo e de novo se escravizaram, oh Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias. Não deixa que eles vivam oprimidos, não deixa que eles vivam sobrecarregados com as preocupações deste mundo. Ó Deus de misericórdia, Deus
Deus, tudo que atrapalha a tua vontade nessa vida. Ó Deus bendito, agora eu rogo sobre o teu povo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quer sentar? Glória a Deus.